Olá! Uma das questões mais interessantes sobre a humanidade é por que existem tantas línguas diferentes? É uma pergunta fundamental sobre a nossa própria diversidade. E olha, a Bíblia oferece uma explicação bem poderosa, super dramática, centrada numa história que todo mundo conhece. Vamos mergulhar juntos nessa narrativa da Torre de Babel? A grande questão que guia a nossa análise é essa aí. Como é que a humanidade foi de uma suposta unidade total para essa imensa colcha de retalhos de idiomas que a gente vê hoje? O relato da Torre de Babel busca explicar exatamente esse momento de virada na história. Para a gente entender essa grande quebra, a gente precisa voltar para o começo de tudo. O livro de Gênesis nos dá uma imagem de como era o mundo logo depois do grande dilúvio, e era um lugar de unidade, assim, absoluta. A narrativa bíblica coloca o dilúvio como um verdadeiro reset para o mundo. A Terra foi, de certa forma, purificada, sabe? Isso deu para a civilização um ponto de partida totalmente novo e, o mais importante, unificado. E nesse recomeço, toda a humanidade descendia de um único núcleo familiar, a família de Noé. Dá para imaginar? Isso não estabelece só uma unidade biológica, mas também uma unidade cultural, social. Todo mundo ali compartilhava a mesma origem, a mesma memória coletiva. E o que deixava essa unidade tão forte? Gênesis 11 dá o detalhe crucial. O mundo inteiro falava a mesmíssima língua e usava as mesmas palavras. A comunicação era perfeita, sem nenhuma barreira, sem mal-entendido. Essa unidade de língua era tipo o alicerce de toda a força coletiva que viria depois. E com essa unidade toda, a humanidade começa uma jornada. E é nessa migração que aparece a primeira grande decisão coletiva deles: escolher um lugar para fincar raízes e construir um futuro. Grandioso. O lugar escolhido foi Sinear, uma planície super fértil lá na Mesopotâmia, o lugar perfeito para um assentamento de vez. E a escolha desse vale é bem simbólica, né? Representa o fim da vida nômade para abraçar estabilidade, e com a estabilidade, claro, vem a concentração de poder. O que é muito interessante aqui é como essa decisão foi tomada. O texto descreve um consenso total. Repara só na frase: vamos construir. Não tem um rei ou um líder mandando. É a vontade de todo mundo, de uma humanidade que pensa e age como se fosse uma pessoa só. Mas qual era a motivação real por trás desse projeto gigantesco? Aquela torre era muito, mas muito mais do que só uma pilha de tijolos. E o mais legal é que a própria narrativa já entrega as duas razões bem claras. Primeiro, fazer um nome. No mundo antigo, isso significava criar uma identidade que durasse, deixar uma marca na história. E segundo, evitar a dispersão. Eles tinham medo de se fragmentar, de se espalhar por aí. Então, vamos ligar os pontos. A torre era a manifestação física desses três desejos. Era um símbolo de união, um monumento para que eles nunca fossem esquecidos e o centro do poder coletivo de uma humanidade completamente unificada. É bem nesse ponto que a perspectiva da história muda e muda de forma drástica. A narrativa sai do plano humano e vai para o divino. E aí começa o conflito central de toda a história. O texto diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre. Essa forma de falar é muito curiosa, porque dá a ideia de um momento de avaliação, de análise cuidadosa e não uma reação de impulso. É quase como um reconhecimento da incrível capacidade que os humanos estavam mostrando ali. E essa frase aqui, ela é a chave para entender tudo. Ela mostra qual era a preocupação central. O problema não era a torre em si, mas o potencial ilimitado de uma humanidade que, por ser tão unida, não tinha nenhum tipo de freio interno para as suas ambições. Era um poder sem controle. E agora, a gente chega no clímax da história, a intervenção que, segundo o relato, mudou para sempre o rumo da humanidade. A intervenção divina não foi de destruição, tipo derrubar a torre. Foi muito mais sutil. A ferramenta que garantia toda aquela unidade, a língua, foi quebrada, fragmentada. A comunicação acabou, a construção parou na hora e a dispersão, que era o maior medo deles, se tornou inevitável. O projeto todo ruiu por dentro. O resultado imediato? Silêncio e abandono. O trabalho simplesmente parou. Aquele lugar que seria o grande centro da união da humanidade foi deixado para trás, virando um monumento de um sonho que foi interrompido no meio. E é daí que vem o nome da cidade. Babel, que vem do verbo hebraico balal, que significa confundir,
O nome fica para sempre ligado a esse evento da confusão das línguas, um nome que carrega a memória daquela grande ruptura. Certo, mas e as consequências disso tudo a longo prazo? Esta última parte da nossa análise vai explorar como a história de Babel prepara o terreno para todo o resto da narrativa bíblica que vem depois. Esse comparativo resume a transformação de um jeito impressionante. A gente tem uma mudança radical. O mundo vai de uma condição de unidade total, em língua, em povo, em lugar, para uma realidade completamente nova, de muitas línguas, muitas nações e gente espalhada pelo planeta todo. Então, no fim das contas, o que isso significa? Dentro dessa lógica da narrativa, a diversidade de culturas, de povos, de nações que existe no mundo não é um acaso. Ela é apresentada como um resultado direto e talvez até intencional da separação das línguas que aconteceu lá em Babel. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. O resultado da história de Babel foi a criação da diversidade. E hoje, como é que a gente enxerga essa diversidade? Será que ela é um obstáculo, uma barreira para a unidade que a gente herdou daquele tempo? Ou será que ela é, na verdade, uma fonte de força, de resiliência para a humanidade? A história nos dá uma origem, mas a interpretação desse legado, bom, essa continua sendo nossa.